Comentários sobre os hebreus. Quem foram os hebreus? Bom, os hebreus foram povos que viviam na antiguidade e moravam em Canaã, conhecida também como Palestina. Eles também eram divididos em tribos, mais conhecida como uma família, e praticavam atividades agropastoris. Um tempo depois, eles foram para o Egito, na verdade, eles fugiram para o Egito, onde eles acabaram sendo escravizados, e então Moisés, conhecido como um servo de Deus, libertou eles da escravidão, abrindo o mar para que eles fugissem para a Palestina. Religiosidade dos hebreus. Os hebreus eles eram monoteístas, onde Deus não podia ser simbolizado por uma imagem, por uma pintura, ou seja, Deus era o único. E eles acreditavam também na vinda de Messias, Jesus, para salvar o povo. Essa religião é de acordo com os 10 mandamentos que foram revelados a Moisés. Os hebreus fizeram uma promessa com Deus, onde eles iriam cumprir os mandamentos em troca de proteção. Forma do governo dos hebreus. Bom, tinha o governo dos patriarcas, onde os hebreus eram liderados por patriarcas, conhecidos como pai da comunidade. O primeiro patriarca foi Abraão. Após a liderança de Abraão, Isaque, seu filho, assumiu o poder, e depois Jacó, onde teve a criação das 12 tribos, feita por Jacó. Os hebreus foram divididos em 12 tribos, onde cada tribo era cuidada por um juiz que liderava as questões militares, políticas e religiosas. Os juízes eram eleitos pelas tribos mesmo. Governo dos juízes. A era dos juízes ocorreu após Moisés salvar os hebreus da escravidão e fugir do Egito. Foi onde as tribos eram governadas por juízes, onde cada uma era cuidada por um juiz que liderava as questões militares, políticas e religiosas. Os juízes em destaque foram Débora, Gideão, Jefte e Sansão. Governo dos reis. Na administração de Davi, o governo foi controlado, onde estabeleceu Jerusalém como capital religiosa e política. O governo foi assumido por Salomão, filho de Davi. O rei Salomão iniciou a cobrança de impostos, ampliou as atividades comerciais e melhorou a estrutura administrativa, onde acabou gerando um grande movimento oposicionista. Fase em que os hebreus foram escravizados. Cerca de 1580 a.C., os hebreus começavam a ser perseguidos e escravizados. Eles eram ordenados pelo faraó Sete a construir cidades, e nessa época as obras normalmente eram feitas com o trabalho escravo, era muito comum. Quando havia conflitos militares, normalmente o povo que perdia era usado como escravo. O povo que venceu usava eles como escravo. Moisés comandou o êxodo do Egito, onde o Mar Vermelho se abriu para que os hebreus fossem libertos. Diásporas vivenciadas. A diáspora iniciou quando o exército invadiu a Assíria em Israel, onde as tribos foram atacadas e foram enviadas para várias regiões do império e acabou com a cidade de Jerusalém. Tempo depois, a Babilônia foi invadida pelos persas e então os hebreus podiam retornar à Palestina. Mas com as adaptações, os hebreus preferiram ficar no território babilônico mesmo, se tornando então um centro cultural por cerca de 1000 anos. Na segunda diáspora, em 63 a.C., a Palestina foi tomada pelos romanos, surgindo um conflito com os hebreus. Em 70 d.C., os romanos invadiram novamente a Palestina, durando aproximadamente 2000 anos. Alguns hebreus foram para a região norte da África, nas comunidades muçulmanas berberes e mouros. Tiveram aproximação com os mouros, ficando conhecidos como os sefardins, desenvolvendo até o seu próprio idioma, o ladino. Já os outros hebreus foram para o leste da Europa, próximo da região da Alemanha e França, e ficaram conhecidos como Ashkenazi. Formação de Israel. Bom, o sionismo, criado por Theodor Herzl, tem a proposta de criação de um Estado para os hebreus, já que eles estavam sem destino, não sabiam para onde iriam, e assim então se formou Israel. Com a morte de Salomão foi feita a divisão política religiosa,
com o fim da monarquia unificada. Os hebreus se dividiram em 10 tribos do norte, formando o reino Israel, que era comandado por Jeroboão, e 2 tribos do sul, que formou o reino Judá, comandado